Carinhosamente, mais uma vez, te convido a abrir a palavra do nosso Pai. Nós vamos agora para um momento de palavra. Que responsabilidade, né, gente? Primeira mensagem de 2026, substituindo o nosso pastorzão, mas Deus vai nos ajudar, amém? Gênesis capítulo 17, versículo 15. Está escrito assim: Deus também disse a Abrão: quanto a Sarai, sua mulher, você já não chamará Sarai. O nome dela será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e rei de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu. Pensou consigo mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então, Abraão disse ao Senhor: permita que Ismael viva sobre o teu favor. Deus respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho, e você chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, que será eterna para a sua descendência. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e o farei fértil, e o multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 governantes. Dele farei uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, o filho de Sara. Ela dará à luz a um filho, nessa época, no ano que vem. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já nos permitiu viver essa manhã. Queremos te pedir que o Senhor continue fluindo, falando aos nossos corações, que possamos ser alimentados pelas sementes que serão lançadas e que elas frutifiquem durante o ano de 2026 nas nossas vidas. E eu oro em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Irmãos, todos os anos nós somos provocados a sonhar. Afinal, não é apenas uma mudança de calendário. O novo ano que chega tem a capacidade de nos tornar muito mais convictos de uma mudança de realidade na nossa vida. Só que nós vivemos o desafio de olhar para as metas, projetos que estabelecemos e não ter a ansiedade de acreditar que tudo aquilo que projetamos vai se tornar real. Porque muitas são as vezes que trilhamos planos, fazemos caminhos para seguir e as coisas não saem da forma que nós queremos. Glória a Deus por isso. Imagina se a sua vida sair exatamente do jeito que você sempre projetou. Imagina se nós tivéssemos o controle de guiar o nosso destino na totalidade. Seríamos independentes. Confiaríamos na força do nosso braço. Confiaríamos no controle que nós temos sobre o nosso destino. Mas nós temos que olhar e entender que além da nossa vontade, existe também uma vontade de Deus para nós. Então, o nosso desafio é olhar para 2026, sonhar, projetar, mas não esquecer tudo aquilo que já foi revelado para a gente a vida toda. Em algum momento nós temos que parar e prestar atenção se aquilo que projetamos vai de encontro com o que Deus já falou a nosso respeito. Se as nossas escolhas
vão fazer com que seja possível que as promessas de Deus se tornem reais na nossa vida. Porque existem promessas que a vida toda foram descortinadas para nós. E eu quero pedir nessa manhã, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga à sua memória tudo aquilo que Ele já falou ao seu respeito a vida toda. Todos os apontamentos dos céus sobre você. Porque é inevitável. A vida toda Deus vai nos dando a direção sobre o que Ele quer das nossas vidas. E pode ser que hoje você esteja exatamente no lugar que Ele sempre falou que você estaria. Ou, de repente, você está à margem, caminhando, mas sabendo que ainda não vive na sua totalidade o que Deus prometeu. Porque é bem possível que em algum momento da sua vida você tenha tido muitas expectativas naquilo que Deus ia fazer na sua história. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. E algumas promessas não se tornaram reais. E sabe uma verdade? Aqui para nós, esperar cansa. Esperar dói. O texto que lemos narra Deus aparecendo para Abrão ainda. Se você pegar no versículo 1 do capítulo 17, você vai ver que Deus aparece para Abrão, ele ainda não tinha trocado o nome para Abraão, e ele reafirma todas as promessas que ele tinha feito. Ele fala, olha, eu farei de você o pai de nações. Eu vou fazer da sua descendência uma descendência numerosa, próspera, frutífera. Você não se chamará mais Abrão, você se chamará Abraão. A pergunta que eu faço é, por que Deus precisou lembrar a Abraão tudo aquilo que ele tinha prometido? E se você ler a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que no capítulo 12 Deus fala da promessa, no capítulo 13 Deus fala da promessa, no capítulo 14 Deus fala da promessa. Deus vem insistentemente lembrando a Abraão tudo aquilo que ele já tinha prometido. E quando chega no capítulo 17, Abraão com 99 anos, Deus aparece mais uma vez para ele. E mais uma vez Deus fala, eu vou dar à luz a um bebê, através de Sara. Ela vai te dar um filho. E nesse momento, sabe o que Abraão faz? Ele ri. Não é um riso de deboche. Abraão não estava ironizando Deus. Ele simplesmente não acreditava mais. Ele simplesmente cansou de esperar. Sabe por quê, gente? Esperar cansa, né? Nós somos cada vez mais imediatistas. Queremos as coisas para agora. Queremos comparar a nossa vida com a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E criamos um ranking. E nos inferiorizamos com pessoas que já estão um pouco à frente. E pensamos, Deus faz na vida dele. Deus faz na vida dela. Mas na minha vida, nós temos dificuldade de esperar o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Desculpa, para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Isso indica que se verdadeiramente nós buscamos viver o propósito, nós vamos ter que esperar o tempo de Deus. Nós vamos ter que entender que não vai sair na hora que nós queremos. Mas o que eu faço até lá, Glautinho?
Como eu me comporto nessa trajetória? Obedecendo. Alimentando todos os dias a sua fé. Entendendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que a palavra dele não precisa que as coisas estejam exatamente favoráveis para que as promessas se tornem reais. Verdadeiramente, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, e daí? E daí se Deus te prometeu algo quando você era criança e até hoje não aconteceu? Será que Deus precisa seguir os seus caminhos para que Ele faça alguma coisa? Será que existe algum impossível para o nosso Deus? Estamos falando de um Deus que dá limite ao mar, que dá nome às estrelas, que os grandes luminares resplandecem o seu brilho. Só que nós queremos limitar Deus à nossa mente humana, uma mente que mente o tempo todo, uma mente que tenta de todas as formas nos sabotar. Quem sabe você esteja cansado de esperar, assim como Abraão. E quando cansamos de esperar, sabe o que nós fazemos? Tentamos dar um jeito, porque Abraão vira para Deus e fala assim: cumpra em Ismael, esteja ele sob o seu favor. Perceba que o pai da fé tenta manipular Deus, tenta dar a Deus um caminho lógico. Cara, Deus não precisa de nada lógico. E sabe o que é mais incrível? Ele não tem problema com as nossas crises. Ele não tem problema com os nossos erros, porque Ismael foi um erro. Gênesis capítulo 12, Abraão com 75 anos. Deus vira para ele e fala: olha, sai da terra do seu pai, do meio da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele obedece Deus. Ele sai de um lugar de segurança. Ele sai de um lugar onde ele tinha provisão. Ele sai de um lugar onde as coisas estavam totalmente confortáveis. Ele sai do lugar que nós estamos hoje e não queremos sair, no conforto da previsibilidade. E vai para uma caminhada muito difícil. E viver a vontade de Deus vai exigir que a gente saia do lugar de conforto. E sabe para onde Abraão vai? Vai para o deserto. E no caminho Deus fala para ele: olha, eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei quem te abençoar. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti, Abraão, que ainda era Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos ainda hoje sobre essa promessa de Deus. Todas as famílias da terra são abençoadas por uma palavra que foi liberada para Abrão. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Sarai, sua esposa, era estéril. E aí, eu imagino Abrão chegando para Sarai e falando assim: Deus falou comigo. E ele disse que é para eu sair do lugar que eu estou e para um lugar que ele vai me mostrar. Sarai, eu não sei onde é. Eu não sei como vai ser. Mas ele falou algo mais. Ele disse que através da nossa família, todas as famílias da terra serão. Então isso quer dizer o que, Sarai? Eu quero conjecturar. Que em algum momento ele vai nos dar um filho. Você é estéril. E ele está dizendo que da nossa família todas as outras serão abençoadas, que eu vou ser pai de nações.
o milagre vai acontecer no caminho, Sarai. E aí, aquilo que era um problema, aquilo que possivelmente atormentou Abraão e Sarai a vida toda, agora recebe uma injeção de esperança. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. E Ele vai. E começa a passar o tempo, eles vão para o Egito. Eles se encontram em algumas situações muito difíceis, Deus sempre livrando. Eles têm um problema com Ló. Mas existe a expectativa da promessa se tornar real. Existe a possibilidade daquilo que foi sonhado a vida toda se tornar real. Eles geraram um filho. E quantas são as vezes que as promessas nos movem? Nós fazemos as coisas acreditando que em algum momento nós vamos receber a promessa, a recompensa, aquilo que sonhamos. Só que o tempo vai passando. 11 anos se passam e nada do filho vir. E aí, chega um momento que a gente pensa assim, será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que vai ser dessa forma? É quando cometemos o erro de criar atalhos, de tentar ajudar Deus. Sarai pega a sua concubina Agar e oferece a Abraão e diz, olha, coabite com ela. Vai que Deus use o bebê que ela gerar para cumprir as promessas. E nasce Ismael. E quantos Ismaéis nós temos na nossa vida? Situações que são frutos de escolhas a partir de um momento de descrença, de decepção. É quando eu me relaciono com uma pessoa que eu não sei não é aquilo que Deus quer para mim. Mas eu só vejo essa possibilidade de ter um casamento. Deus prometeu. É quando eu entro no negócio, mesmo sabendo que não tem a clareza necessária para Deus abençoar, mas eu entro, afinal, Ele me prometeu prosperidade, eu vou por esse caminho. Porque é mais fácil, está pronto. São situações que nós nos envolvemos para tentar, de alguma forma, fazer com que a promessa venha. E Ismael nasceu. E Ismael se tornou um grande problema. Porque Agar começou a brigar com Sarai. Agora, a paz também tinha ido embora. E o tempo vai passando. E a pergunta que fica é, cadê Deus? Por que Ele não faz alguma coisa? E nós vamos vivendo com a nossa vida toda bagunçada, esperando que de alguma forma Deus apareça e coloque tudo no lugar. Só que, irmãos, Deus sempre vai trabalhar em parceria. Viver tudo que Deus tem para nós vai exigir compreensão. Vai exigir que algumas vezes a gente pare e olhe para o caos que a nossa vida se tornou. Nós precisamos entender que Deus não vai fazer tudo sozinho. E sabe por que todos os anos nós projetamos coisas e não fazemos? Porque acreditamos que do nada uma força mística, misteriosa vai aparecer e nós vamos ter vontade de correr. Nós vamos ter vontade de estudar muito. Nós vamos ter vontade de orar, de ler a palavra. Nós vamos ter vontade do nada. Quando, na verdade, os pequenos milagres diários é que vão determinar aquilo que viveremos. É quando todos os dias eu tenho a capacidade de acordar cedo e abrir a palavra, mesmo não querendo. É quando todos os dias eu tenho a capacidade de olhar e entender que eu preciso me exercitar fisicamente. Eu preciso
investir tempo numa qualidade com a minha esposa, com os meus filhos. Pequenas atitudes diárias é que nos levam a um propósito maior. E Ismael está crescendo, a ponto da situação ali ficar insustentável. E sabe quanto tempo Deus fica sem falar com Abraão? Desde o nascimento de Ismael? 13 anos. Pior que a confusão, pior que a desordem, pior que a bagunça, era o silêncio de Deus. E não existe nada pior nas nossas vidas, irmãos, quando Deus resolve se silenciar. Quando Ele se cala. Não existe nada pior na nossa vida do que quando nós temos expectativa das coisas acontecerem e não acontece. Eu lembro, está aqui minha esposa, que logo no primeiro ano de casamento nós resolvemos ter filhos. Eu sempre fui apaixonado por criança, já tinha uma filha. E cara, quando esse desejo brotou no nosso coração, uma coisa muito interessante começou a acontecer. Comecei a receber diversas profecias sobre o menino. Aonde eu ia, alguém chegava e falava: Deus vai te dar um menino. Eu lembro que uma mulher de oração foi na casa da minha mãe, eu cheguei e ela falou: olha, eu vejo uma manta azul. Só que o tempo ia passando, e de repente as profecias se calaram. Só que o neném também não vinha. E olha que eu fazia a missão, né? Se é que você me entende. E não vinha. E não vinha. E nós éramos líderes dos jovens nessa época, e tínhamos amigos dos jovens pagando um preço de oração. Só que nada. E chega um momento que a gente se cansa, que a gente se frustra. E aí o que aconteceu? As amigas, os amigos que casaram na mesma época que a gente, começaram todos a engravidar. E todas as vezes que alguém dava para a gente a notícia que estava grávida, era uma mistura de sentimentos. A alegria de ver um amigo realizando o sonho, mas a frustração de acontecer na vida de todo mundo e não acontecer até que um dia, uma amiga chamou a gente para ir na casa de uma tia dela lá em Rio das Ostras. Minha tia é de oração. Vamos lá, vamos tomar um café lá com ela. E aí, Deus já não falava nada mais mesmo? Vamos lá. E nós fomos para Rio das Ostras. Você que não é daqui de Cabo Frio, é uma cidade que fica mais ou menos 1 hora daqui. E a gente foi, rindo, feliz, por dentro aquela ansiedade de ouvir algo que alimentasse a nossa fé. Quando a gente chega lá, na casa da tia dela, para nossa surpresa, tinha a tia dela, e tinha também um homem. Rapaz, mas pensa num homem chato, que não parava de falar. Só que eu estava ali para quê, gente? Para receber a oração da tia. E a gente sentado à mesa, e o cara, ele tomou o prumo da história. Ele tomou o rumo. E eu já ficando desconfortável, eu ficando inquieto. Eu já querendo ir embora daquele lugar. De repente ele vira para a Jéssica e fala assim: Deus me mostra você fazendo uma segunda faculdade. Eu falei: meu Deus do céu. Que raio de segunda faculdade é essa? Jéssica acabou de se formar em Direito, está estudando para concurso. Segunda faculdade. Pô, olha que charlatão, o cara está falando bobagem. O cara quer dar uma de profeta. E ele vira para ela: você pensa em fazer uma segunda faculdade? Ela: não. Ele: mas você vai fazer uma segunda faculdade. Aí eu levantei e fui tomar um café. Falei: meu irmão, não vou ficar sentado com esse cara, não. Peguei o café. Gente, o café tinha tanto açúcar, que eu falei: tá ruim até para tomar um café. E de repente esse homem olha para ela e fala assim: Deus me mostra que nesse momento ele está virando seu útero. E aí, ele conseguiu retomar a minha atenção. E você vai dar luz a um menino. Mas não vai ser no tempo que vocês querem, não.
porque você vai fazer uma outra faculdade antes. Aí ficou aquele sentimento de dúvida e de fé ao mesmo tempo. A fé pelo filho e a dúvida pelo que ele tinha falado. Alguns anos se passaram, 3, 4 anos. Um dia, Jéssica cisma de fazer realmente uma outra faculdade. Ela ingressa na faculdade de odontologia. Cara, e aquilo que aquele cara tinha falado já tinha fugido da minha mente há muito tempo. Dentro da faculdade, 1 ano ela estudando, de repente vem uma gravidez. O tal menino prometido. O que eu estou querendo te mostrar, olha como são os caminhos de Deus. Muitas vezes nós queremos que Ele caminhe por caminhos que nós criamos. Queremos que Ele ande segundo aquilo que a nossa vista consegue entender. Mas quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Acaso Ele precisa que a gente ajude Ele a fazer algo? Tudo que Ele prometeu já está pronto. Tudo que Ele prometeu na sua vida já é real. Mesmo que hoje você não veja, mesmo que agora você não entenda, já está pronto. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se percebeu. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você tem esperado, se você está pagando o preço, se você anda em obediência, eu quero te dizer uma coisa, vai acontecer. Não precisa estar tudo no lugar. A única coisa que precisamos é obedecer, é acreditar. E Deus fala para Abraão, vou levar sob consideração o seu pedido. Vou abençoar Ismael. Mas Abraão, não vai ser Ismael. Vai ser um menino que eu vou dar a vocês. A minha aliança está com Isaque, o bebê que estará em seus braços nesse próximo ano. Cara, o nosso Deus é um Deus de aliança, gente. Aliança é um compromisso que Deus faz com o homem. Promessa é algo que Deus quer te dar. Aquilo que Ele falou que faria na sua vida, Ele vai fazer. Independente da área. Seja financeira, seja ministerial. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora, a aliança é algo muito mais profundo. Porque toda promessa, ela chega ao fim. Deus prometeu Isaque. E hoje Isaque já não está mais entre nós. Já está recolhido à eternidade. Mas a aliança é eterna. A aliança, ela é muito mais poderosa do que qualquer promessa que Deus possa fazer comigo e com você. A aliança é um compromisso de Deus com a sua palavra. Só que é necessário a gente entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Todos grandes homens de Deus, todos grandes homens de Deus, eles passaram por um teste que muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar, que é o teste do tempo. Eu imagino José contando no café da manhã o sonho que ele teve, que o próprio Deus deu a ele. O sol, a lua e as estrelas vão se dobrar diante de mim. Os animais, os feixes do campo de vocês vão se prostrar diante de mim. Deus ali já tinha mostrado para José que uma unção de governo estava sobre ele. Deus já tinha mostrado a José que algo poderoso iria acontecer na sua vida. Só que, você sabe qual foi o início dessa trajetória? A história de José para a ascensão no governo do Egito começou dentro de uma cisterna. Quando os irmãos pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna e ficaram discutindo, vão matar, vão matar, vão matar, vão matar. E de repente eles pensaram, não vão matar, não, vamos vender. Cara, olha que loucura. Olha que loucura, Davi é ungido rei de Israel.
Um rei segundo o coração de Deus, porque Deus falou para Samuel: eu já achei um homem segundo o meu coração. Ele vai lá, Samuel unge a cabeça de Davi. Davi enfrenta Golias, mata Golias, o reconhecimento. Todo mundo está vendo agora que Deus é com Davi. Só que depois ele vai para o deserto. Vai ficar anos fugindo de Saul. Só que Davi é diferente de Saul, sabe por quê? Porque Saul foi ungido rei e foi colocado no trono. Davi foi ungido rei e foi preparado para ser o melhor rei que a nação de Israel já teve. Foi preparado para aquele lugar. Antes das promessas de Deus se tornarem reais na sua vida, Ele quer te preparar para o que Ele quer fazer. É o que nós chamamos de processo. Se você suportar o processo, se você suportar as pressões, se você se manter fiel, acreditando todos os dias que Ele vai fazer, vai se tornar real. Porque Deus não mente. E eu caminho para o final. Eu lembro que o ano era 2018. O pastor Rafael tinha acabado de assumir interinamente a igreja. Um dia eu estou em casa, nós nos conhecemos há muitos anos, desde a época de metodista. Só que nós nunca tivemos proximidade, era sempre oi, oi. Um dia o meu telefone toca. Ele me liga e ele fala assim: cara, eu tenho visto a sua dedicação às coisas do Senhor. Você carrega algo diferente. Eu quero te falar uma coisa, se prepara, pô. Se prepara porque um dia Deus vai te dar uma oportunidade. Leia, busque, porque Deus um dia vai te dar uma oportunidade. Isso em janeiro. E cara, eu peguei aquela palavra, coloquei no meu coração. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. O que você faria no meu lugar? Meses se passaram e a tal oportunidade nunca chegou. Setembro, outubro, novembro, nós estávamos lá embaixo. A quinta do avivamento era aqui no nosso templo B, antigo. E eu tenho a oportunidade de fazer uma oração. Era quinta-feira, 7 horas da noite. E eu faço a oração. O pastor Rafael chega para mim e fala assim: mano, cara, posso falar uma parada? Se prepara. Vai chegar um dia que Deus vai te dar uma oportunidade. Eu vejo a sua dedicação, eu vejo como você trata as coisas do Senhor. Essa oportunidade um dia vai chegar, você tem que estar preparado. Sabe o que eu falei para ele? Irmão, lembra que você me falou em janeiro? Já se foi 11 meses. E eu estou me preparando desde o dia que você falou pela primeira vez. Sabe o que ele fez? Pegou o microfone. Você está preparado? Vai lá. Foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade no SEI de Cabo Frio. Porque eu sabia que aquilo que eu tinha o controle, eu tinha que fazer. A hora e o momento seria com Deus. E quantas são as vezes que Deus olha e quer nos dar essa oportunidade, mas nós não estamos preparados. Eu fiz isso com várias pessoas a partir de então. Quantas foram as pessoas que estavam aí? E nesse momento de oração que a gente sempre faz, eu chamo essa pessoa e falo: vai lá e ora. Ah, não, Glautinho. Deixa eu me preparar mais um tempo. Você tem que estar preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. Gênesis, capítulo 21. A palavra vai dizer: e no tempo determinado por Deus, nasceu Isaac. Existe um tempo determinado por Deus para que a promessa nasça na sua vida. Existe um tempo que já foi gerado nos céus, que vai se tornar real aqui na terra. Por isso, não esmoreça, não desanime, não olhe 2026 como você olhou todos os anos que vieram antes. Não, gera expectativa no seu coração, anda em obediência, porque Deus vai fazer aquilo que Ele já prometeu na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu te convido a se colocar de pé. Mais uma vez, feche seus olhos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa mesa que foi posta diante de nós. Obrigado por tudo que o Senhor manifestou nessa manhã.
Já temos uma projeção de tudo que viveremos em 2026 e queremos declarar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor preparou para nós. Queremos, Pai, dizer que estamos totalmente abertos para os seus propósitos, os seus projetos. Nós entendemos que os seus caminhos são melhores que os nossos. Nós entendemos, Pai, que a sua vontade é maior que a nossa e queremos nos submeter ao seu governo, à tua soberania. Pai, em nome de Jesus, que esse ano seja marcado pela tua presença em nós. Que esse ano, Pai, seja marcado por ministérios relevantes sendo levantados nesse lugar. Que esse ano seja marcado por cura, transformação, prosperidade de Deus nas nossas vidas. Nós oramos porque cremos e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Vai em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu te convido a dar a melhor salva de palmas ao Senhor.